Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou a irmã Aurinete, seja muito bem-vindo a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. Meus irmãos, esse canal tem duas componentes, que sou eu e a irmã Elizabeth. Então, se você é novo aqui, de repente desce um vídeo que é meu, de repente já é da irmã Elizabeth, já fique sabendo, somos duas aqui para levar a poderosa palavra de Deus ao seu coração. E estamos aqui contando testemunho, revelação do Senhor e edificando a sua vida em Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mas por favor, não saia desse vídeo, assista até o final, que Deus tem uma coisa linda para o seu coração. Vou lhe contar uma forte revelação da parte do Senhor que eu tive através de um sonho. E também vou lhe levar o discernimento que Deus quer falar através dessa revelação, amém? Mas antes de lhe contar a revelação, deixa eu ler um versículo bíblico que fica em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para você comer da árvore da vida que tem no paraíso de Deus, tem uma condição: ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, meus amados? Pois agora eu vou contar a revelação do Senhor e preste atenção como a palavra do Senhor diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que eu tive agora, meus amados, foi muito lindo, foi muito forte, foi muito divino, mas tem um recado de Deus sobre tudo isso. Mas deixa eu lhe contar como foi. Eu estava num grande evento de louvores, campal, em público. Aí tinha um palco muito grande montado e a minha pastora estava louvando nesse palco. Gente, esse palco era tão alto, que eu pedi para minha irmã, que não é evangélica, gravar. Eu disse, grava para mim a minha pastora louvando, e ela não é evangélica. E tudo isso era para Deus me mostrar algo que depois eu me explico. Por que eu não gravei, por que eu dei para minha irmã gravar, tudo isso tem uma explicação e tudo mais. Meus amados, aí ela gravou. E eu olhando para o palco, olhando para minha pastora louvando e sentindo muita presença de Deus. Meus irmãos, e aconteceu um mover do Espírito Santo na vida da minha pastora, que ela foi arrebatada, mas eu não via ali. Só no vídeo que a minha irmã estava gravando é que ficou o mover do Espírito Santo através na vida da minha pastora. Enfim, essa minha pastora, eu chamo de pastora e sempre vou chamar. Mas ela não está mais onde eu congrego, porque tem aquelas trocas de 3 em 3 anos no nosso ministério, e no início do ano já entrou outro casal, outro pastor e outra pastora, né, meus irmãos? E eu digo que é pastora porque ela leva o ministério do seu esposo. Então deixa eu concluir, né, meus irmãos? Houve uma filmagem, a minha irmã estava gravando. Enquanto eu olhava, louvava a Deus, eu sentia a presença de Deus, via lá a minha pastora louvando. Era muito forte a presença de Deus, mas eu via todo mundo sem essa unção. Como se estivesse ali, mas não tivessem envolvidos. Enfim, aí eu sei que passou, né? A minha pastora louvou e a pastora encerrou aquele louvor, né? E eu contemplando ali a minha irmã cheia do Espírito Santo de Deus. A minha irmã que estava gravando, aconteceu um mistério com ela tão grande no louvor que ela começou a louvar, começou a se encher. E ela foi muito tocada pelo Espírito Santo de Deus enquanto filmava a pastora louvando. E eu disse, eita, que mistério grande, que mistério. E eu entendi que Deus operou nela através do louvor dessa irmã. Mas que mistério que houve, eu ainda não sabia, meus amados. Enfim, aí o que aconteceu? Passou tudo, eu vi aquelas pessoas ali como se fosse tudo morta espiritualmente. Via muita gente, mas só quem eu via ali na unção era minha irmã, que nem evangélica era, mas ela estava gravando e com isso ela se envolveu, ela prestou atenção. E aí eu lembro do versículo, né, meus irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. E a minha irmã inclinou os ouvidos dela para ouvir o que o Espírito Santo falava. E aí ela se encheu, eu entendo dessa forma. Quem está prestando atenção, quem está
dando ouvido a que o Espírito Santo de Deus fala, ele não sai da igreja vazia, ele não sai como entrou, ele sai diferente, ele sai transformado, ele sai convertido, ele sai liberto. O segredo, meus irmãos, é dar ouvido, não é ficar distraído. O mistério de Deus, eu ainda não estava tanto no mistério de Deus não, viu? Não estava. Deus tinha recado para mim também. E ali eu senti a presença de Deus. E quando eu vi a minha irmã desse jeito, também eu me alegrei. Mas não foi tão forte, meus irmãos, quando eu fui ver o vídeo. Meus amados, quando eu vi o vídeo, Deus me mostrou o que eu não contemplei olhando. Tinha algo que estava reservado, meus irmãos, para as pessoas certas. Houve um mover do Espírito Santo na vida da minha pastora, meus irmãos, que eu entendo em Deus mostrar que só ficou no vídeo, que ninguém viu, só estava naquele vídeo, é que todos que estavam ali estavam desapercebidos, não estavam prontos. Não são todos que vê o movimento do Espírito, não são só os que prestam atenção, os que dão ouvido é que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, somente os que dão ouvido. Muitas vezes a gente vai para a igreja, meus amados, e não presta atenção. Muitas vezes, meus irmãos, o irmão está louvando lá e o irmão se enche do poder de Deus e a gente vai tão frio para a igreja, volta do mesmo jeito, porque está pensando nas dificuldades, nas lutas, numa conta para pagar, numa família com problema. E esquece que o mais importante ali naquele momento é Deus, é a nossa adoração verdadeira, porque Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Se nós estivermos ali, meus irmãos, preocupados com as coisas que ficou lá fora, a gente só vai ver o irmão louvando, só vai ver o irmão sentindo, mas não vai contemplar o Espírito Santo fazendo mover para encher cada um de nós. Porque quando a gente contempla o agir de Deus, não vê só na vida do irmão, mas a gente contempla ele agindo, aí o negócio é diferente, porque foi isso que aconteceu na minha vida quando eu vi o vídeo. Eu via no evento a irmã chorando, a irmã cheia do poder de Deus, mas eu não via o que o Espírito Santo de Deus fez com ela, eu não via o agir dele ali. Eu só via a reação dela. Meus irmãos, é muito profundo. Devemos vigiar quando nós botarmos os pés na casa do Senhor, porque Deus está com a bandeja, o Espírito Santo está entregando e a gente não vê, a gente não recebe porque não vê. Nós estamos desapercebidos na casa do Senhor, meus irmãos. Tem coisas lindas acontecendo e muitos saem dizendo assim, hoje o culto foi tão morno, hoje o culto foi tão frio. Não, meus irmãos, muitas vezes somos nós que estamos frios. O Senhor, Ele quer nos encher, Ele quer nos entregar, mas a gente se fecha para receber. E quando é que nós recebemos? Quando nós ouvimos o que o Espírito Santo fala, quando a gente presta atenção, quando nós damos o nosso culto racional a Deus. Um culto de concentração, uma adoração, meus irmãos, se desligando de tudo, é o segredo. É o segredo para nós sentirmos a presença de Deus. É o segredo para a transformação. É o segredo para nós percebermos o mover de Deus. Agora, deixa eu ir lá ver o que tinha no vídeo, meus irmãos. Meus amados, quando eu vi esse vídeo, foi uma coisa tão linda. Foi uma coisa tão linda. E eu só vi o vídeo quando eu cheguei em casa. Aí eu fui entender tudo. Por isso que a minha irmã se encheu do poder de Deus. É porque ela contemplou o que eu não tinha contemplado. Ela viu o Espírito Santo de Deus agindo na irmã. Ela não viu só o efeito do Espírito, ela viu o mover do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo tomou a minha pastora de uma tal forma que assim, ela foi arrebatada, meus irmãos. Ela foi arrebatada numa coisa tão divina que aconteceu. E a forma foi assim, é igual nuvenzinhas, esfarelada, brilhante. Começou a invadir ela pelos pés. Aí ia subindo, subindo, subindo. Foi uma coisa tão divina, meus irmãos. Muito forte mesmo. Quando lembro, eu já sinto a alegria do Espírito Santo na minha vida. Foi muito profundo, muito profundo. Ai, que coisa maravilhosa, que coisa profunda. E aí, meus irmãos, eu ouvi assim um barulhinho. Quando ia invadindo, subindo, aí ia um barulhinho de água ou de pedrinhas pequenininhas caindo. Assim, subindo sobre ela.
E aquelas nuvens, parecendo nuvem bem clarinha, esfarelada, não eram amarela. Eram nuvens brancas mesmo, mais brilhante. Aí subia nela, só que ela já estava de cabeça para baixo, assim, tomada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, e flutuando. Não é uma coisa de qualquer jeito, não. Preste atenção. Olhe que coisa divina. Se eu não tivesse contemplado, meus irmãos, isso e alguém me contasse, eles, como pode ela ficar de cabeça para baixo? Meus amados, ela foi arrebatada da forma que ela estava, com os bracinhos assim, louvando, e o cabelo dela normal, a roupa normal, do jeito que ela estava, ela virou. Aí era uma leveza tão grande, o vestido dela não descia ela de cabeça para baixo, mas o vestido dela não descia. As mãos dela não inclinavam igual uma pessoa desmaiada. O cabelo dela não caía para trás, sabe? Do jeito que ela estava em pé, ela foi arrebatada e virada e nada se movia, a não ser aquelas dobras assim do corpo, mostrando leveza. Não foi assim uma coisa plana, sabe? É como se fosse um pano assim leve, que quando ela inclinava para descer, o corpo também ia dando umas voltinhas e depois subia de novo. Meus irmãos, e ela ficou flutuando ali naquele espaço onde estava todo mundo frio, morto, sabe? Que não viu nada. E cegos, né, meus irmãos? Cego espiritualmente, porque o mover do Espírito Santo aconteceu. E ninguém que estava ali viu. Nem eu, meus irmãos. Eu senti a presença do Espírito Santo, mas ainda não estava sendo suficiente. Para eu contemplar todo o movimento do Espírito Santo que aconteceu, precisou chegar em casa e ver o vídeo. Mas eu me senti uma privilegiada, porque eu não estava lá pronta para ver todo esse movimento, mas Deus guardou por um propósito para mim. Aí quando eu cheguei em casa, meus irmãos, que eu vi tudo isso, Deus dizia que tudo isso tinha sido com um propósito. Que eu falasse para a igreja do Senhor que Ele está entregando, mas muitos estão desapercebidos e por conta disso não recebem. Deus está agindo, que muitos ficam murmurando que Deus não está naquela igreja, que a igreja é fria, mas Ele está ali, na pessoa certa que adora Ele. E que aqueles que não adorem em espírito e em verdade não estão vendo, mas Ele está na obra dEle. Ele está na pessoa certa, na pessoa que adora Ele em espírito e em verdade, que dá o seu louvor sincero. Mas aqueles que estão desapercebidos não vão contemplar e não vão receber. E vão continuar entrando na igreja e não vão sentir, não vão ver, vão sair do mesmo jeito que entrou. Mas Ele está ali. E a forma de Deus entregar, meus irmãos, Deus mandava eu dizer que a forma dele entregar, inclinando seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade, dando reverência, prestando atenção, dando um culto racional a Deus, como Ele é digno. Ele é digno de toda honra, meus irmãos, e de toda glória, nós sabemos. Porque Ele está na vida daqueles que adoram a Ele. E Ele está agindo, mas muitos não veem. Então, quando eu via, meus irmãos, o que eu não tinha contemplado lá, o Senhor ministrava isso no meu coração, de eu passar adiante tudo que eu tinha visto e por que que isso estava acontecendo. Por que que muitos não viam. E a receitinha para que as pessoas pudessem participar do banquete do Senhor, do agir do Espírito Santo. Eu tinha que passar tudo, do jeito que Deus me ensinou, eu estou passando aqui para vocês. E a minha missão é passar adiante isso. O dia que eu tiver oportunidade na igreja, eu já vou falar tudo que o Senhor mandou. Porque eu tenho uma missão com Deus, através desse sonho, meus irmãos. Era um banquete, foi um banquete que Deus preparou, mas as pessoas não estavam prontas para receber. Então, meus irmãos, quando eu contemplava isso no vídeo, eu chorava tanto, do jeito que eu amanheci o dia, tomada pelo Espírito Santo. Eu dobrei o meu joelho aqui de manhã e fiquei com a porta do quarto fechada, meu esposo já tinha levantado. E aí eu chorava e demorei orando que o meu esposo abriu a porta para ver. E aí quando viu eu no mistério de Deus, aí veio e ficou perto de mim orando também. E ali eu chorava, e meus irmãos, e eu chorei com a presença de Deus. Botei louvores aqui em casa, e eu cheia do poder de Deus, e eu queria permanecer daquele estado, sabe, meus irmãos? Eu não queria cessar, e eu não queria parar de sentir a presença de Deus, e botei louvor para continuar sentindo, porque era tão gostoso, tipo, o Senhor fica aqui.
Senhor, fica aqui, não sai, porque tá tão bom, tá tão gostoso, tá tão especial. E eu botava para conservar aquilo em mim. E, irmãos, era muito, muito bom. Meus irmãos, era muito maravilhosa a presença de Deus. E eu queria conservar em mim, e conservei. E fiquei bem. E botei os louvores, fiquei ali ouvindo, me edificando. Meus amados, e aí quando eu vi o celular, vamos continuar. Que eu não sou boa muito para contar testemunho, meus irmãos, mas espero que vocês entendam. Eu quero contar o segundo sinal, além da voz de Deus ter me ensinado e me mostrado o que eu tinha que fazer, por que ele me deu essa revelação, qual era a minha missão, o propósito de tudo, recado de Deus para as igrejas. Ele me confirmou mais ainda quando, num sonho, eu mostrava para a minha família. Aí eu saía cheia do Espírito Santo de Deus, chorando muito. Eu dizia assim. Aí eu chamava, né? Eu chamava minha mãe para ver, chamava minha irmã e também mostrei para o meu irmão. São todos evangélicos, para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, eu chamava um por um, mostrava. E toda vez que eu mostrava cada um separado, eu me enchia do poder de Deus, me enchia. Mas eu mostrava e eu achava tão estranho que ninguém sentia nada, meus irmãos. Eu mostrava para a minha família não sentia nada daquilo dali. E eu sei que eu não me contive. E aí mostrava, olha aqui o que aconteceu com a minha pastora, olha aqui o agir do Espírito Santo. Ela foi arrebatada. Não, irmãos, toda vez que eu lembro, é desse jeito. Por isso que eu não contei no dia que eu tive o sonho, porque foi muito forte. Se alguém aqui não está no Espírito, eu espero que fique, para que possa entender todo esse mistério, meus amados. Então, aí eu mostrava pro meu irmão, né? Meu irmão também não sentia nada. Aí eu sentia, né? Eu sentia muito, toda vez que eu via o vídeo, parecia que eu estava vendo de primeira vez. Era um poder de Deus muito forte na minha vida. E aí, quando eu mostrei todos, Deus falava no meu coração. A minha missão era avisar. Mas muitos, mesmo eu avisando, não ia sentir nada e não ia mudar. Mas ele queria que eu desse o recado de Deus. Porque o espiritual, meus irmãos, só se envolve quem quer se envolver. Quem está desapercebido não escuta, ainda que Deus mande tudo isso, eu falar às igrejas, ainda podem estarem desapercebidos. Não inclinar seus ouvidos para o que o Espírito Santo diz às igrejas. Só eu sentia, só eu chorava. E os meus irmãos ali, Deus falava que aqueles meus irmãos de sangue representavam a igreja do Senhor, que eu vou levar essa revelação de Deus, esse recado de Deus. Os meus irmãos ali de sangue que eu mostrava, representava a igreja de Cristo, a qual eu tinha que dar o recado do Senhor, falar sobre essa revelação. E aí o triste foi isso, meus irmãos, porque Deus falava, tá vendo, ninguém sente nada. Ninguém vê o meu agir. Ninguém é mais tocado. Deus bate na porta e muitos não estão abrindo. E os que estão na casa do Senhor, meus irmãos, mais fácil muitas vezes aquele que não conhece a Deus, aquele que não está na casa do Senhor ser tocado. A minha irmã, ela não é evangélica e ela gravou, ela se concentrou ali na irmã louvando naquele evento e ela foi cheia do poder de Deus. Mas muitos que estão na igreja estão pior do que as pessoas do mundo, estão pior do que aqueles que não conhecem a Cristo, insensível ao toque do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, somente até aqui. Espero que vocês tenham entendido o recado de Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, abençoe a sua família. Que vocês sejam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. A cada dia da sua vida, que vocês possam sentir a alegria do Senhor no seu coração. Amém? Amo vocês. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Se assim o Senhor nos permitir. Amém.